A 129ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei ensinar como se calcular o seno do arco de 165 graus. Mas antes de fazer isso, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através desta conta, ou através deste Pix ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora retornando aqui, ó. Primeira coisa que você deve fazer é escrever o seno do arco de 165 graus em forma de soma. Então eu vou pegar aqui, ó. O arco de 165 graus é igual ao quê? A 120 graus mais 45. Observe, eu não apenas escrevo o arco de 165 graus em forma de soma, mas eu uso nessa nova forma ângulos conhecidos, ângulos que eu já sei o que? O valor de seno e de cosseno. Por quê? Porque eu vou ter que aplicar aqui, ó, a propriedade do seno da soma para calcular o seno do arco de 165 graus. E nessa propriedade envolve o quê? Você conhecer o seno e o cosseno dos arcos que você vai utilizar. Então, ó, eu posso dizer com isso que seno de 165 graus é igual a seno de 120 graus mais 45 graus. Próximo passo é lembrar da propriedade do seno da soma, que diz o quê? Seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Aplicando ao que eu tenho aqui, eu vou ter o quê? Que seno de 120 graus mais 45 é igual a seno de 120 graus vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de 120 graus. Perceba, ó, o A aqui ó, é 120 graus, o B é 45. Aplicando, eu vou ter isso aqui. Agora, qual é o valor do seno e do cosseno do arco de 120 graus? Aqui, ó, na aula de redução ao primeiro quadrante, eu já dei essas informações. As informações do que? Do valor do seno e do cosseno do arco de 120 graus. O seno é raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno é menos meio. Agora, se você não tiver isso de cabeça, é só você lembrar o seguinte, ó. O arco de 120 graus se encontra no segundo quadrante. Ele possui o mesmo valor de seno que o arco de 60 graus. Por quê? Porque a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrantes. E o arco de 120 graus no segundo quadrante, ele toca no mesmo ponto do ciclo trigonométrico que o arco de 60 graus toca no primeiro quadrante. E ambos ó, tocam na ordenada y do plano cartesiano ó, no mesmo ponto. E vocês sabem que o seno de qualquer arco é o que? É o valor de y que o arco toca aqui ó, na ordenada y. Então, como eles tocam nesse ponto aqui, ó, tanto o arco 120 quanto 60 graus, o valor de seno é igual. E como o seno, a função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrantes, então o seno de ambos é positivo. Agora, qual é o cosseno do arco 120 graus? É menos meio. Observe, o cosseno do arco 60 graus é meio positivo. Por quê? É o seguinte, ó, a função cosseno está relacionada à abscissa x do plano cartesiano. Então, o valor do cosseno de qualquer arco é o valor de x aqui, ó. É o valor de x, é o valor de x que o arco toca aqui, ó. Você rebate aqui, ó, na circunferência, rebate aqui na abscissa x e o ponto que ele toca aqui é o valor o quê? Do cosseno do arco. Agora, por que que o cosseno de 60 graus é positivo e de 120 graus é negativo? Simples, ó. Porque a função cosseno, como ela está ligada à abscissa x do plano cartesiano, deste ponto aqui central, que é o meu marco zero para trás, eu tenho que os valores abaixo de zero, menores do que zero, ou seja, os valores negativos. Deste ponto para frente, eu tenho os valores maiores que zero, os valores positivos. Então, qualquer arco que se encontre ó, no primeiro ou quarto quadrante possui o valor de cosseno positivo. E qualquer arco que se encontre no segundo e no terceiro, o valor de cosseno é negativo. Agora, por que, que o cosseno de 120 e 60 graus é praticamente igual, né? Porque é meio e menos meio. Porque é simples, ó. Eles tocam na abscissa x na mesma distância que há ó, deste ponto para o zero. Do ponto que eles tocam para o zero. A diferença é o que? É o sinal. Por quê? Porque o arco de 120 graus toca em x menor que zero, né? A valores abaixo de zero, em valores negativos.
e o arco de 60 graus toca em valores positivos. Mas a distância que é deste ponto aqui para este, ó, é meio. Ó. De 0 até esse ponto é meio. De 0 até este ponto aqui é menos meio. Então lembre-se o seguinte, ó. Você não sabe o valor do arco do cosseno do seno de 120 graus, mas você sabe do de 60. É só você lembrar disso, ó, a função seno. Ela é positiva no primeiro e segundo quadrante. O arco de 120 graus, ele possui o quê? Uma medida de cosseno de seno semelhante ao arco de 60 graus. O que muda é o sinal. Por quê? Por causa da posição do ângulo no ciclo trigonométrico, por causa dos quadrantes. Por causa do valor da função seno e cosseno. A função seno é positiva no primeiro e segundo quadrantes, então ó, o valor vai ser o mesmo com o mesmo sinal. E a função cosseno é negativa no segundo e terceiro quadrantes e positiva no primeiro e no quarto. Então o valor do cosseno vai ser semelhante, só que com sinal invertido. Então lembre-se sempre desses conceitos, os valores dos sinais das funções. Bom, agora, os valores do seno e do cosseno do arco de 45 graus, ó, eu vou tirar aqui da minha tabela de ângulos notáveis. E é raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o valor do seno de 45 graus, e raiz quadrada de 2 sobre 2 também é o cosseno do arco de 45 graus. Com esses valores, eu vou aplicar agora a fórmula do seno da soma. Voltando para cá e aplicando, eu vou ter isso aqui. Seno de 120 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes menos meio, que é o quê? O cosseno de 120. Então, vou ter o quê? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 3 sobre 4, porque, ó, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 3 vezes quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 vezes 3, que vai dar raiz quadrada de 6. Então, eu tenho que ter raiz quadrada de 6 sobre 4. Menos meio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vai dar o quê? Menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 6 sobre 4 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Isso vai dar raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Este aqui é o valor do arco, do seno do arco de 105 graus. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like de vocês. E se tiverem gostado deste canal, inscrevam-se, não bons estudos e até os próximos vídeos.